Recording in progress. Amigos, boa noite. Rochinol canta novamente com vocês, todos feliz, cantando assim, estufando o peito e cantando com a voz maravilhosa. Junto com essa voz maravilhosa, Marco Oliveira vem hoje falar para nós o Evangelho de Marcos, dando sequência a esse trabalho maravilhoso que ele está fazendo. Muito obrigado, Marco Oliveira, por estar conosco, por estar apresentando esse material tão bacana. Boa noite, Marco. Tudo bem com você? Olá, João, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela vossa presença. Podemos começar, Marco? Muito bem. Bom, bem-vindos a esta segunda sessão do curso sobre os Evangelhos numa perspectiva histórica e uma perspectiva Bahá'í. Hoje vamos falar do Evangelho de Marcos. É o segundo Evangelho do Cânone, isto é, o segundo na ordem pela qual os encontramos na Bíblia cristã. É um dos três sinóticos e é o mais curto dos Evangelhos. O Evangelho que se acredita terá sido escrito pouco depois do ano 70. E por esse motivo, por ter sido o primeiro e por ter essa proximidade temporal em relação à revelação de Jesus Cristo, os investigadores acreditam que é o mais fiável para nós chegarmos ao Jesus histórico. São Marcos que é representado na iconografia tradicional cristã na companhia de um leão. Por vezes um leão alado, isto é, um leão com asas. E porquê o leão? Porque o leão simboliza a força da palavra do evangelista. A tradição afirma que Marcos teria sido discípulo de Paulo e depois de Pedro e que teria fundado a Igreja de Alexandria, igreja que era uma das mais importantes entre as primeiras comunidades cristãs. A lenda diz que o corpo de São Marcos foi levado para Veneza de 822 por dois mercadores venezianos que roubaram o corpo de Alexandria, no Egito, para evitar que este fosse profanado pelos muçulmanos. E a mesma lenda diz que o corpo está hoje na Basílica de São Marcos, em Veneza. São Marcos é padroeiro da cidade de Veneza. Esta imagem que vem aqui é o símbolo do leão de São Marcos. Lá está o leão alado. E ao fundo está a cidade de Veneza. E nesta inscrição em latim que está aqui, diz-se: a paz esteja contigo, Marcos, meu evangelista. O Evangelho de São Marcos apresenta a vida de Jesus em vários episódios dramáticos. Nós vamos abordar alguns aspectos deste Evangelho. Vamos abordar aquilo que eu considero que são os aspectos mais relevantes em cada Evangelho. Há temas deste Evangelho que não serão abordados hoje, porque eu considero que são mais relevantes quando abordados no contexto de outro Evangelho. Não vamos falar em nenhuma destas sessões sobre os Evangelhos sobre a paixão e ressurreição. Isso vai ficar para a sessão final. Ainda como nota introdutória, dizer que eu estou a usar a tradução da Bíblia feita pelos monges capuchinhos, que é a tradução usada pela Igreja Católica aqui em Portugal, e que as traduções das escrituras bahá'ís que eu vou apresentar são da minha autoria. Portanto, pode haver algumas diferenças em relação às traduções oficiais. Bom, como é que podemos começar a olhar para o Evangelho de Marcos? Ao descrever os manifestantes de Deus que surgiram no passado, as figuras centrais da fé Bahá'í citam com frequência as antigas escrituras para mencionar as suas vidas, para explicar os seus ensinamentos. E, portanto, é com naturalidade que nós encontramos nas escrituras Bahá'ís citações e alusões a textos da Bíblia e a textos do Alcorão. E da mesma maneira que Jesus explicara e interpretara textos da Bíblia hebraica,
Da mesma maneira que Muhammad explicara e interpretara textos cristãos e textos judaicos, também o Bab, também Bahá'u'lláh, também Abdu'l-Bahá explicaram e interpretaram textos sagrados do passado. E estas explicações não são meras leituras teológicas sobre textos do passado. Não. Os manifestantes de Deus têm autoridade e legitimidade divinas para fazer essas interpretações. Portanto, naturalmente, as explicações dadas por Jesus, as explicações dadas por Muhammad, as explicações dadas pelo Bab, Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá têm primazia sobre outra interpretação feita por qualquer um de nós. O Evangelho de Marcos é, assim, um dos textos citados com alguma regularidade nas escrituras barrais. Este é um exemplo de uma citação do Evangelho de Marcos nas escrituras barrais. Bahá'u'lláh diz o seguinte: no segundo Evangelho, segundo Marcos, a pomba da santidade falou nos seguintes termos: porque naqueles dias haverá uma tribulação como nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem haverá. E entrou depois com as mesmas melodias anteriores, sem mudança ou alteração. Deus, em verdade, é testemunha da veracidade das minhas palavras. O Haddad indicou ao Lula o Galípolo para ser diretor de política monetária em 2023. Pode anular o som, por favor? O Galípolo se tornar presidente do BC. Então, Haddad pavimentou, ajudou o Galípolo. Obrigado. Esta referência que nós encontramos aqui nestas palavras de Bahá'u'lláh é uma referência ao sermão profético que está no livro de Marcos. E quando Bahá'u'lláh se refere ao segundo Evangelho, ele está-se a referir à ordem canónica, isto é, à ordem pela qual os Evangelhos surgem na Bíblia cristã, não é a ordem cronológica. Então, o que é que a tradição e a história nos dizem sobre São Marcos e o seu Evangelho? A tradição afirma que o autor deste texto seria um companheiro de Pedro e também membro da Igreja de Jerusalém. Pápias, um bispo do século II, afirma que o autor deste Evangelho era um João Marcos. E a tradição identifica esse João Marcos com o evangelista e afirma que Marcos era de Jerusalém e conhecia os 12 apóstolos, que teria sido companheiro de São Paulo e de Barnabé na primeira viagem apostólica, aquela em que eles foram a Chipre, e que depois teria estado em Roma com Pedro e com Paulo. A mesma tradição diz que Marcos foi intérprete de Pedro e teria assumido funções de alguma importância entre as primeiras comunidades de origem gentia. Sabemos também, pelo livro dos Atos, que depois do Sino de Jerusalém, Marcos entrou em colisão com São Paulo, mas não sabemos porquê. Mas tudo isto é tradição. Nós não temos qualquer prova histórica sobre a tradição. Além disso, o autor do texto nunca se identifica com o tal Marcos, nem afirma ter sido testemunha dos eventos que ele está a descrever na narrativa. Esta suposta ligação de Marcos a São Pedro é difícil de justificar, porque neste Evangelho a figura de Pedro tem pouca relevância. E se nós formos ver os Evangelhos de Lucas ou de Mateus, nós vamos encontrar mais referências a Pedro do que neste texto de São Marcos. Portanto, é possível que esta tradição da pretensa ligação a São Pedro fosse uma tentativa para dar importância a este texto. Hoje, a maioria dos investigadores considera que o autor deste Evangelho é desconhecido. E depois há outros aspectos a ter em conta. É improvável que o autor fosse um judeu da Palestina, como diz a tradição, porque ele, por vezes, parece desconhecer aspectos da geografia da Galileia e mesmo alguns hábitos e leis judaicas. E, por outro lado, Marcos era um nome comum entre os romanos. De qualquer forma, nós vamos usar a expressão Evangelho de Marcos ou Evangelho segundo São Marcos
apenas para identificar o texto, não para lhe atribuir autoria. Não sabemos quando e onde exatamente é que o texto foi escrito. Clemente de Alexandria, que viveu no século II e no século III, diz que Marcos escreveu este Evangelho a pedido do povo de Roma. Eusébio, um bispo posterior, diz que Marcos escreveu a pedido dos seus próprios discípulos. A tradição afirma que o texto foi escrito em Roma, na década de 60. Mas atualmente os investigadores acreditam que o texto foi escrito após o ano 70, porque, por vezes, o autor parece estar a referir-se à queda de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, como um evento no passado. Há ainda alguns investigadores que afirmam que o texto pode ter sido escrito em Antioquia. As várias explicações dos hábitos judaicos e das palavras em aramaico, como, por exemplo, Talita Kum, aquele célebre episódio da cura da filha de Jairo. Jesus vai à casa de Jairo e a menina está deitada, doente, ele diz-lhe Talita Kum. E depois o autor do Evangelho põe a tradução para grego e diz: isto quer dizer, levanta-te menina, sou eu que te digo. Portanto, estas explicações, temos palavras em aramaico e depois explicação em grego, dá a ideia que o texto foi escrito para gentios que se converteram ao cristianismo, isto é, pessoas de língua grega que provavelmente viviam nas cidades e não eram judeus. Além disso, o autor usa termos latinos, como centurião, como legião. Ele fala das moedas romanas, ele refere-se à divisão do tempo, também em termos romanos. Portanto, parece claro que o Evangelho foi escrito para uma audiência cristã de origem pagã, porque ele sente-se obrigado a explicar esses hábitos e essas instituições judaicas. Nós sabemos que os Evangelhos são um tipo de biografias greco-romanas, bem diferentes das biografias atuais. Alguns investigadores têm o cuidado de salientar que os textos dos Evangelhos não são textos literários, não são obras comparáveis aos clássicos gregos, não. Estariam mais próximos de uma forma de literatura popular. O historiador e teólogo português Joaquim Carreira das Neves, que referi na sessão anterior, diz que Marcos escreve num grego rude. E tal como os outros evangelhos, nós não podemos considerar esta narrativa como uma narrativa histórica. É antes um testemunho de fé, isto é, uma afirmação de fé de uma comunidade. Testemunho esse que tem vestígios de historicidade. Ele fala de locais e de pessoas que nós sabemos que existiram. Ele fala de hábitos que nós sabemos que eram os hábitos daquelas populações. Para escrever este texto, Marcos usou várias fontes. Usou narrativas de milagres, usou discursos apocalípticos, parábolas, narrativas da paixão e também várias frases atribuídas a Jesus. Por vezes, nós encontramos nos textos dos Evangelhos, não só no de Marcos, também nos outros, uma reinterpretação subtil da Bíblia hebraica. E vemos que, com muita frequência, os salmos são citados pelos autores dos Evangelhos, o que dá para perceber que os salmos seriam um elemento importante na sua identidade religiosa. Podemos dizer que os evangelistas tentam fazer uma fusão entre as narrativas que lhes chegaram sobre Jesus e os salmos. Estas citações dos salmos não são, portanto, uma narrativa dos eventos, mas são uma percepção, um entendimento sobre a figura de Jesus por parte dos autores dos textos. Por exemplo, no texto de Marcos, quando do batismo de Jesus, há a voz de Deus que vem do céu. E essa voz de Deus está a citar o Salmo número 2. Há o episódio da entrada em Jerusalém, que Jesus vai montado num burrinho, e há toda a população que celebra aquela entrada. Ora, o Salmo 118 tem a descrição do rei que vai montado num jumentinho e que é saudado pelos peregrinos. Quando Jesus está no templo, ele cita o Salmo 110.
quando está na cruz e diz: meu Deus, porque me abandonaste? Isso é uma citação do Salmo 22. Portanto, o que nós vemos aqui é uma aplicação ou uma interpretação dos Salmos aplicada a uma nova realidade, que é a pessoa de Jesus Cristo. É como se o autor estivesse a dizer-nos que o que está nos Salmos realizou-se na vida de Jesus. De forma simplificada, podemos dizer que o Evangelho de Marcos segue esta estrutura. Nós temos os primeiros 10 capítulos que descrevem o ministério de Jesus na Galileia, e aqui encontramos o batismo, a tentação no deserto, os milagres, várias parábolas, vários discursos, vários acontecimentos. O capítulo 11 narra a viagem para Jerusalém, e depois há a presença em Jerusalém, onde há os acontecimentos no templo, onde há várias frases de Jesus bem assertivas, e há o discurso apocalíptico. Os capítulos 14 a 16 narram a paixão e a ressurreição. Este evangelho originalmente terminava abruptamente no capítulo 16, no versículo 8. E, passados uns séculos, percebem hoje os historiadores, foram acrescentados 12 versículos com as aparições de Jesus. Marcos deve ter tido como fontes várias tradições orais que circulavam de boca em boca, também alguns escritos. E claramente ele não se limitou a fazer uma compilação dessa informação. Ele deu ao texto, deu a essa informação que ia recolhendo uma estrutura e um enquadramento próprios. E ao divulgar o texto entre as comunidades cristãs, estas conseguiam ter uma informação consolidada sobre a vida de Jesus e os seus ensinamentos. Neste texto de Marcos, Jesus parece que tem muito a dizer sobre a necessidade de sofrimento. Muitas vezes se foca a necessidade de sofrimento dos próprios discípulos, o que leva alguns investigadores a considerar que provavelmente Marcos estava a escrever para uma comunidade que estava em sofrimento. Talvez fosse Roma. Talvez eles estivessem a sofrer perseguições, talvez eles estivessem a sentir hostilidade por parte da população local. Há alguns momentos marcantes na narrativa, já referi a alguns, mas há outros dois que devo referir, como a confissão de fé de São Pedro, quando Jesus pergunta aos discípulos: e vocês quem dizem que eu sou? E Pedro toma a palavra e diz: tu és o Messias. Este é um momento que simboliza o reconhecimento da figura de Jesus enquanto ministrante de Deus, enquanto novo Messias, por parte do povo judeu. E depois há a confissão de fé do centurião. O centurião que estava à frente e vê Jesus a morrer na cruz e depois diz: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Estas são as palavras que Marcos põe na boca do centurião. Mas é uma confissão de fé que vem também simbolizar o reconhecimento de Jesus enquanto Messias por parte dos romanos. Portanto, o texto de Marcos vai narrar o ministério de Jesus desde o seu batismo por João Batista até à sua morte, o sepultamento do corpo e a descoberta do túmulo vazio. É um texto que não menciona um nascimento miraculoso, uma pré-existência divina, mas é um texto que descreve Jesus como um mestre, um exorcista, um curandeiro, um milagreiro. Um texto onde Jesus se refere a si próprio como filho do homem, onde é também chamado filho de Deus e está destinado a ser um Messias sofredor. E ao longo da narrativa, Jesus vai mantendo em segredo a sua natureza messiânica. Mesmo os seus discípulos mais próximos parecem não entender a sua identidade e a natureza da sua missão. Como eu disse, o sofrimento é um tema que predomina ao longo deste texto. O próprio Jesus cumpre o seu propósito sofrendo e morrendo. É assim que Marcos apresenta a narrativa. E, portanto, Jesus é apresentado como um exemplo para os seus discípulos. Uma das coisas que sobressai no texto de Marcos são os paradoxos.
A forma como Marcos descreve a identidade de Jesus, uma identidade messiânica, está muito longe dos conceitos de Messias do judaísmo daquele tempo. E isso é talvez o grande paradoxo deste Evangelho. Note-se que Marcos inicia o Evangelho anunciando aos leitores que Jesus é o Messias. Portanto, nós leitores sabemos, mas percebemos que aquela população, aqueles discípulos daquele tempo que rodeavam Jesus, não percebem isso. Toda a descrição da condição de Messias atribuída a Jesus está longe do conceito de Messias que os judeus tinham naquele tempo. Como eu disse, isto é o grande paradoxo deste Evangelho. Não perceber, isto é alguém que as pessoas não percebem a sua identidade divina. E mesmo quando percebem, Jesus pede que mantenham segredo. É o chamado segredo messiânico. Ele pede que a sua identidade não seja revelada. Nós temos algo semelhante na fé Bahá'í. Desde que o momento em que Bahá'u'lláh recebeu a sua revelação, em 1853, na prisão em Teherão, até o momento em que ele anuncia, para algumas pessoas, não para todas, mas 863 em Bagdade, passam 10 anos. Durante esse período, ele, por exemplo, ele revela o livro da certeza, em que faz a apologia do Bab, em que descreve como é que se prova que os profetas do passado de facto eram profetas. E como é que essas mesmas provas, essa maneira de provar que os profetas do passado eram profetas e tinham uma condição divina, ele aplica as mesmas regras ao Bab. Mas não diz nada sobre si próprio. Ele já tinha tido a relação. Portanto, temos aqui um paralelo. De alguma forma, durante 10 anos, Bahá'u'lláh manteve também um segredo em relação à sua missão. Esta noção de Messias como servo sofredor é, portanto, o grande paradoxo. Mas há outros paradoxos. Marcos põe Jesus a dizer que a exaltação vem da dor, que a salvação vem da cruz, que para ganhar a vida é preciso perdê-la, que os maiores são os mais humildes, que os poderosos são os escravos, que a prosperidade não é uma bênção, mas é um obstáculo, que os primeiros são os últimos. Estes paradoxos, podemos perceber, tornam-se uma mensagem de esperança para uma comunidade perseguida. E fazem todo o sentido para aquelas pessoas que sabem que Jesus era o Messias. No capítulo 8 do texto de São Marcos, temos estas palavras. São palavras que Marcos atribui a Jesus. Diz o seguinte: na verdade, quem quiser salvar a sua vida há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho há de salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? Ou que pode o homem dar em troca da sua vida? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras entre esta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Paradoxos. No fundo, nós temos algo de comum, ou melhor, vemos algo de comum com outros manifestantes de Deus. Bahá'u'lláh diz-nos que o paradoxo é uma característica da vida de todos os manifestantes. Em todos eles há algo que não faz sentido para as populações que os rodeavam. Algo que parece perfeitamente contraditório. Algo que é contrário às nossas expectativas. Bahá'u'lláh, no livro da certeza, diz o seguinte: fossem os homens meditar sobre as vidas dos profetas antigos, facilmente ficariam a saber e a compreender os caminhos destes profetas e deixariam de estar velados por aqueles atos e palavras que são contrários aos seus desejos mundanos, e assim consumiriam todos os véus que se entrepõem com o fogo ardente da sarça do conhecimento divino e instalar-se-iam seguros no trono da paz e da certeza. Isto é, Bahá'u'lláh convida-nos a refletir sobre estes paradoxos.
sobre estas coisas que são contrárias às nossas expectativas no que toca aos manifestantes de Deus. Neste livro, Baha'u'lláh apresenta 2 exemplos marcantes. O facto de Jesus ser visto na sociedade em que é nascido como uma criança sem pai. Isto é, há em torno disso um escândalo social. E essa criança que está associada a esse escândalo torna-se manifestante de Deus. Moisés cometeu um assassínio. Ele torna-se também manifestante de Deus. E, portanto, são 2 grandes paradoxos que existiram no cristianismo e no judaísmo. A família de Jesus é um tema delicado que muitas vezes é tratado com pinças por alguns investigadores, com receio de ferir as crenças cristãs tradicionais. No Evangelho de Marcos são mencionados os nomes de vários irmãos. Também se refere que Jesus tinha irmãs, mas não se mencionam os seus nomes. Lucas, Mateus, João, o livro dos Atos, Epístola de São Paulo aos Gálatas também mencionam os irmãos de Jesus. Alguns intérpretes, alguns investigadores afirmam que estes irmãos eram primos de Jesus. A palavra que é usada para referir estes irmãos, a palavra grega é adelphoi, que de facto pode referir-se a outros parentes. Mas o seu significado normal e literal é irmão físico. A palavra adelphoi, no grego, significa literalmente do mesmo ventre. E havia na língua grega, no koiné, outra palavra para primo, e essa palavra não é usada nos textos dos Evangelhos. E, portanto, a conclusão mais natural destas passagens, destas referências aos irmãos de Jesus, é que ele, Jesus, tinha meios irmãos de sangue. Por outro lado, se estes irmãos fossem primos de Jesus, por que é que eles estariam tantas vezes presentes com Maria, tal como descrevem os textos? Portanto, não há nada no texto que sugira que eles eram outros familiares que não os seus irmãos. Quando eu disse que isto é um tema que é abordado com pinças, é porque esta explicação que eu estou a dar põe em causa o dogma da virgindade perpétua de Maria, dogma que foi proclamado no ano 649. O texto do Evangelho que refere os irmãos é este. E diz o seguinte: foi para a sua terra e os discípulos seguiam-no. Chegado o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes enchiam-se de espanto e diziam: de onde é que isto lhe vem? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se operam tão grandes milagres por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? E isto parecia-lhes escandaloso. Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e em sua casa. E ele não pôde fazer ali milagre algum. Apenas curou alguns enfermos e impôs-lhes as mãos. Estava admirado com a falta de fé daquela gente. Portanto, aqui são mencionados 4 irmãos e referida a existência de irmãs. Sobre este assunto, há uma posição oficial Bahá'í. Ela foi exposta por Shoghi Effendi numa carta escrita em 1945, que ele diz: nós acreditamos que Cristo foi concebido de forma imaculada. Os seus irmãos e irmãs nasceram de forma natural e foram concebidos naturalmente. Os milagres. Os milagres são um tema querido no cristianismo. As narrativas dos milagres entraram nas tradições populares e até
enraizaram-se profundamente na nossa cultura. Há pessoas que consideram que isso é a prova do estatuto divino de Cristo. No Evangelho de Marcos, Jesus realiza 18 milagres e vai também divulgando os seus ensinamentos à medida que vai realizando milagres. E com isso vai sendo reconhecido como um homem que estava especialmente próximo de Deus, um homem que leva ajuda divina aos necessitados. E quando vamos ler os outros evangelhos, percebemos então que os milagres se estendem desde a sua concepção até à sua morte. Ora bem, os investigadores e os historiadores, quando estudam o passado, quando investigam os acontecimentos do passado, eles tentam determinar quais foram os acontecimentos mais prováveis de terem ocorrido. E o milagre, pela sua natureza, é um evento altamente improvável. Portanto, não é possível determinar historicamente a ocorrência de milagres. Um historiador também não consegue determinar que houve uma intervenção divina. Se havia uma determinada situação no momento e depois aconteceu qualquer coisa e a situação é totalmente diferente, bom, o historiador pode dizer que havia uma situação anterior e havia uma situação posterior. O que ele não pode dizer é que há uma intervenção divina que levou à mudança de situação. Além disso, quando se fala de milagres, nós devemos ter presente que no mundo greco-romano, muitos eventos eram considerados como uma intervenção dos deuses no mundo natural. Uma boa colheita, uma vitória militar, um trovão que se ouvia no céu, qualquer desastre natural, tudo isso era considerado uma intervenção dos deuses. E não havia, naquele mundo, uma percepção de fenómenos naturais que se desenrolam de acordo com as leis da natureza. Ora, nós hoje entendemos a palavra milagre como algo que é contrário às leis da natureza ou que a ciência não consegue explicar. Desculpem, isto carreguei mais nas teclas. Entre os milagres que Marcos apresenta, há um que acho que é interessante mencionar, é a cura de um cego. O cego recupera gradualmente a visão. E um leitor atento dessa descrição, está no capítulo 8, percebe que há ali um simbolismo muito curioso que se aplica ao contexto da narrativa. É que os discípulos também gradualmente vão percebendo a identidade de Jesus. É como se a sua visão espiritual despertasse gradualmente, tal como a visão física deste cego também recuperou gradualmente. Portanto, a cura do cego, de alguma forma, simboliza o que acontece, o que vai acontecendo aos discípulos. Entre os milagres, nós temos o exorcismo do Geraseno, um homem que estava possuído por demónios e que Jesus expulsa os demónios entram nos corpos de uns porcos e os porcos lançam-se de uma ravina e morrem. Há a cura da filha de Jairo, Jairo que vem pedir a Jesus, que vem dizer a Jesus que a filha está muito doente, pede para ir lá, e é aqui que Jesus diz aquela palavra que está em aramaico, talita cum, menina, sou eu que te digo, levanta-te. E a menina, tinha só 12 anos, levantou-se e começou a andar. E há, claro, a multiplicação dos pães. Não é? Este entrou profundamente na nossa cultura, nas nossas tradições. Nós, às vezes, quando temos uma refeição e surgem mais convidados e a refeição chega para todos, dizemos que, olha, conseguimos multiplicar os pães. Não é? Esta constante referência aos milagres foi referida e explicada por Abdu'l-Bahá. Nós encontramos a explicação no livro Respostas a Algumas Perguntas. Ele diz o seguinte: além disso, a maioria dos milagres dos profetas que são referidos tem um significado interior. Por exemplo, no Evangelho está escrito que no martírio de Cristo prevaleceu a escuridão, a terra tremeu e o véu do templo rasgou-se em dois de alto a baixo e os mortos saíram dos seus túmulos. Se esses eventos tivessem acontecido, eles teriam sido realmente impressionantes e certamente teriam sido registados na história dos tempos.
esses eventos não são relatados em nenhuma história. Portanto, é evidente que não devem ser tomados literalmente, mas como tendo um significado interior. O nosso propósito não é negar esses milagres. Apenas pretendemos dizer que eles não constituem provas decisivas e que têm um significado interior. Há muitos milagres que são atribuídos a Cristo e que parecem infringir as leis da natureza. Podem até ser podem não ser infrações das leis da natureza, mas podem ser uma manipulação das leis da natureza por alguém que as entendia muito melhor do que nós. Sobre os milagres, eu lembro também de um professor da Universidade Católica, quando eu estudava ciências religiosas, que dizia que 90% dos milagres que estão ali nos Evangelhos, aquilo pode-se explicar através da psiquiatria. De qualquer forma, não vamos esquecer que o maior milagre é o facto de um filho de um pobre carpinteiro que vivia nas periferias do Império Romano há 2000 anos atrás inspirar milhões de almas que hoje ainda valorizam as suas palavras, que hoje se identificam com o seu nome. Nós não conhecemos, nós esquecemos completamente que eram as pessoas famosas daquele tempo, mas o filho daquele pobre carpinteiro, esse não o esquecemos. Porque esse influenciou tremendamente as nossas vidas, como fizeram todos os manifestantes de Deus. Temos, portanto, descrições de milagres nos Evangelhos, mas a história da fé Bahá'í também tem descrições de vários eventos que são considerados milagres realizados quer por Bahá'u'lláh, quer pelo Báb. No entanto, nós, Bahá'ís, seguindo um pedido explícito do próprio Bahá'u'lláh, nós não damos importância a esses acontecimentos, nem sequer os mencionamos para propagar a fé Bahá'í. Na Epístola ao Filho do Lobo, a sua última grande epístola, Bahá'u'lláh escreveu o seguinte: rogamos aos nossos bem-amados que não manchem a orla das nossas vestes com o pó da falsidade, nem permitam que referências ao que consideram milagres e prodígios rebaixem a nossa condição e dignidade ou desfigurem a pureza e a santidade do nosso nome. Parece-me que aqui o raciocínio é simples. Os milagres físicos, milagres materiais realizados por um manifestante de Deus têm significado aqui apenas para aqueles que os testemunham presencialmente. As narrativas desses milagres para outras pessoas podem ser rejeitadas ou desconsideradas como sendo apenas folclore ou um truque de ilusionista. E daí estas palavras de Bahá'u'lláh. Filho do homem. A questão sobre a identidade de Jesus era muito importante para os primeiros cristãos. Afinal, quem tinha sido aquele Jesus? Ele era um profeta ou era mais do que um profeta? E se era mais do que um profeta, como é que o podiam descrever? A expressão filho do homem é utilizada várias vezes por Jesus para se referir a si próprio. É usada 30 vezes no Evangelho de Mateus, 14 vezes em Marcos, 25 em Lucas e 12 em João. A expressão surge nos Evangelhos, mas surge também no livro dos Atos e no livro do Apocalipse. E os significados desta expressão têm sido tema de debate entre muitos teólogos e muitas escolas teológicas. É uma expressão que parece ter um significado diferente daquele quando era usado na Bíblia hebraica. É óbvio que esta expressão tem que ser entendida no contexto da narrativa. E nós percebemos aqui no Evangelho de Marcos e também noutros Evangelhos que, por vezes, ela parece referir-se ao próprio Cristo. Noutras ocasiões, parece tratar-se de uma referência à parousia, isto é, ao regresso de Cristo, ou a uma personagem que irá presidir ao dia do juízo final. E também percebemos que os títulos Filho do Homem e Filho de Deus parecem complementar-se para descrever a dupla natureza de Jesus. E assim, Filho do Homem descreve a sua natureza humana e Filho de Deus descreve a sua natureza divina.
Claro que aqui estas duas expressões abriram as portas para um debate sobre a identidade de Jesus e sobre para que surgissem vários modelos teológicos. Afinal, quem era Jesus? Era um homem que se fez Deus, era um Deus que se fez homem. Bom, perante estas questões, eu como Bahá'í digo, calma, nós estamos a falar de realidades espirituais que nos transcendem completamente e devemos evitar aqui leituras literais ou dogmáticas dessas expressões. Nós temos na fé Bahá'í o conceito de manifestante de Deus, que nos permite perceber a complementaridade destes dois títulos. Os manifestantes de Deus, para nós, são profetas ou mensageiros de Deus que surgem ciclicamente no mundo humano. Estou a falar de pessoas como Abraão, Moisés, Cristo, Muhammad e, mais recentemente, o Bab e Bahá'u'lláh. Nestes manifestantes de Deus existem simultaneamente qualidades humanas e qualidades divinas. Na sua condição divina, eles manifestam a vontade, o conhecimento, os atributos divinos. Na sua condição humana, os manifestantes de Deus mostram o que há de melhor nas qualidades humanas de qualquer ser humano. Mas, para nós Bahá'ís, eles nunca são uma encarnação da divindade. E aqui a literatura Bahá'í recorre muito à analogia de um espelho. Imagina um espelho que está a refletir o sol. Nós podemos olhar para o espelho e vemos ali a imagem do sol. E podemos usufruir da luz que é refletida no espelho. E se dissermos que estamos a ver o sol naquele espelho, não estamos enganados. De facto, estamos a ver a imagem do sol. O que nós não dizemos nunca é que o sol está dentro do espelho ou que existem dois sóis. E, portanto, esta explicação, esta analogia é muito frequente na literatura Bahá'í para explicar que o manifestante de Deus reflete atributos divinos, reflete a vontade divina, o conhecimento divino, mas não é uma encarnação da divindade. A expressão filho do homem também é mencionada por Abdul Baha nas suas explicações, para referir a condição divina de Jesus. Ele diz o seguinte: observa que se diz, o Filho do Homem está no céu, apesar de, naquele tempo, Cristo ter estado na terra. Repara também que se diz que Cristo veio do céu, embora tenha vindo do ventre de Maria, e o seu corpo nasceu de Maria. É claro, portanto, que quando se diz que o Filho do Homem veio do céu, isso não tem um significado exterior, mas sim interior. É um facto espiritual, não material. O caso é que, apesar de aparentemente Cristo ter nascido do ventre de Maria, ele na realidade veio do céu, do centro do sol da realidade, do mundo divino e do reino espiritual. A expressão Filho do Homem também surge nas escrituras bahá'ís com outro sentido. Por exemplo, no livro Palavras Ocultas, a expressão surge no vocativo, em que é como se Deus nos interpelasse, chamando-nos filho do homem, como se dirigisse a cada um dos seres humanos. É um título que, quando aplicado a qualquer um de nós, evoca a dignidade da condição humana. E nas palavras ocultas, somos exortados a estar à altura dessa condição humana. Quando a narrativa de Marcos se encaminha para o seu momento mais intenso, que é a paixão e a ressurreição, nós temos a descrição do julgamento de Jesus. Esta narrativa que Marcos nos apresenta sobre o julgamento tem alguns aspectos que se destacam. Há os sacerdotes que tentam incriminar Jesus e que usavam falsos testemunhos, mas nunca chegavam a conclusões. Jesus permanece calado perante as acusações. E depois há o sumo sacerdote que lhe pergunta: és tu o Messias, o Filho de Deus bendito? E depois o autor do Evangelho coloca na boca de Cristo as palavras: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vir sobre as nuvens do céu. E depois
Há acusação de blasfémia, há condenação à morte e ele começa a ser insultado e agredido. O texto está no capítulo 14 e diz o seguinte: Então o sumo sacerdote ergueu-se no meio da assembleia e interrogou Jesus. Não respondes nada ao que estes testemunham contra ti? Mas ele continuava em silêncio e nada respondia. O sumo sacerdote voltou a interrogá-lo. És tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vir sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou então as suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouviste a blasfémia? Vos parece? E todos sentenciavam que ele era réu de morte. Depois, alguns começaram a cuspir-lhe, a cobrir-lhe o rosto com um véu e batendo-lhe a dizer: Profetiza! E os guardas davam-lhe bofetadas. Estes momentos do julgamento de Jesus pelas autoridades mereceram a atenção de muitos artistas ao longo destes séculos. As imagens que temos aqui é de Jesus perante Caifás, depois Jesus perante Pilatos e depois a flagelação. A descrição que Bahá'u'lláh faz do julgamento de Jesus está muito próxima da descrição que Marcos nos apresenta. E é essa descrição do julgamento que eu vou ler aqui. É uma descrição que está no livro da certeza. Diz o seguinte: Do mesmo modo, recorda-te do dia em que os judeus, tendo rodeado Jesus, o filho de Maria, o pressionavam a confessar a sua pretensão de ser o Messias e profeta de Deus, para que o pudessem declarar infiel e condená-lo à morte. Depois, a ele, que era o sol do céu da revelação divina, levaram-no perante Pilatos e Caifás, que era o sumo sacerdote da época. Os principais sacerdotes estavam reunidos no palácio e também uma multidão se juntara para testemunhar os seus sofrimentos, para o escarnecer e injuriar. Apesar de o questionarem repetidamente, esperando que ele confessasse a sua pretensão, Jesus manteve-se calmo e não falou. Por fim, um maldito de Deus levantou-se e, aproximando-se de Jesus, conjurou-lhe dizendo: Não afirmaste ser o Messias divino? Não disseste: Eu sou o Rei dos Reis, a minha palavra é a palavra de Deus, e eu sou o infrator do dia do sábado? Então Jesus levantou a sua cabeça e disse: Não vês o Filho do Homem sentado à direita do poder e da força? Estas foram as suas palavras. E, no entanto, considera como ele aparentemente estava desprovido de todo o poder, exceto o poder interior que era de Deus e envolvia tudo o que estava no céu e na terra. Como posso relatar o que lhe sucedeu depois de ter pronunciado estas palavras? Como descreverei o seu comportamento hediondo para com ele? Por fim, eles acumularam sobre a sua santa pessoa tamanhas aflições que ele voou até ao quarto céu. Esta, como eu disse, está muito próxima da descrição que nos apresenta o Evangelho de Marcos. E quem conhece um pouco da história da fé Bahá'í percebe que há também aqui um paralelo com as descrições que temos do julgamento do Bab em Tabriz, em 1850. Então, o que é que podemos dizer em nota de conclusão? O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, é o mais curto dos Evangelhos. Não sabemos quem é o autor, e o texto pode-se classificar como uma espécie de biografia greco-romana. O propósito do autor, percebemos, era preservar as narrativas sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Ao longo do texto, os ensinamentos de Cristo são apresentados frequentemente na forma de paradoxos. E este é um texto que merece ser lido de forma desapaixonada e sem ideias preconcebidas. É um texto muito citado e explicado nas Escrituras Bahá'ís e os seus ensinamentos. Os ensinamentos que Cristo nos transmite neste Evangelho, eles são ampliados e aprofundados nos ensinamentos Bahá'ís.
Referir também que Marcos não tem a história da ressurreição, mas apenas tem a história do desaparecimento do corpo. O texto tem uma beleza extraordinária e é uma beleza que sobressai ainda mais quando nós lemos as alusões e as interpretações que Bahá'u'lláh faz sobre este texto. E isto era o que eu tinha para partilhar hoje convosco. Só referir que há conjunto de livros que foram importantes no meu trabalho de investigação para preparar esta apresentação. Me refiro novamente a este livro do Bart Ehrman, sobre o estudo do Novo Testamento, o livro do teólogo e historiador português Joaquim Carreira das Neves, muito importante. Depois, obras doutrinárias importantes na fé Bahá'í, o Livro da Certeza, Bahá'u'lláh, e respostas a algumas perguntas muito, muito importantes. Há disponíveis na internet vários recursos, vários vídeos que vale a pena ler. Este que está aqui embaixo é de um autor que está sempre na linha da doutrina católica. Este é um vídeo do Bart Ehrman, cujo livro referi no slide anterior. Depois, houve outros recursos que fui encontrando na internet, que também me foram muito úteis. E quero terminar a agradecer ao Adriano Macedo, que fez a revisão do texto destes slides, ao grupo Rochinol Canta, que me apoiou na realização deste curso. Muito obrigado a todos. Querido Marcos, como sempre, muito querido, fantástica apresentação. Vocês teriam perguntas para o nosso querido Marco? Sinara, tá batendo palminha, todo mundo tá mandando palminha. Já agora posso. Outra coisa, eu na semana passada eu referi uma tradução dos Evangelhos com base no Códex Vaticanos, uma tradução feita pelo professor Frederico Lourenço. Portanto, o texto terá sido redigido ou copiado entre o ano 300 e o ano 350. Portanto, dá para perceber, quando comparado com os outros, com outras traduções, que há coisas que faltam, há coisas que foram acrescentadas nas traduções que temos atualmente disponíveis. De qualquer forma, as traduções que eu tenho apresentado aqui não são do Frederico Lourenço, são de uma Bíblia, de uma tradução dos Capuchinhos. E esta tradução dos Capuchinhos está repleta de notas de rodapé, que são extremamente úteis. É curioso que há nas notas de rodapé, neste trabalho feito dos Capuchinhos, há honestidade, isto é, por exemplo, a história da mulher adúltera que não se encontra no texto do Códex Vaticanos, ele surge aqui nesta tradução, mas há uma nota de rodapé que diz esta narrativa, este episódio não se encontra nos manuscritos mais antigos. E, portanto, é uma tradução séria. Os amigos no Brasil podem também encontrar uma outra tradução muito boa, feita pela Escola Bíblica de Jerusalém. Também está plena de anotações e tem um rigor muito equivalente ao dos monges capuchinhos. Ana. Tanta pessoa para começar, né? Eu não me aguentei. Vamos lá. Marco, primeiro eu tô morrendo de saudade de você, né? Os 2 anos que a gente não se encontra, né? Mesmo que virtualmente. Eu estava morrendo de saudade de todos, na verdade, né? Esses estudos, eles são realmente engrandecedores. Você fez uma excelente explanação, junção de textos, etc. Mas, assim, eu estava querendo colocar aqui algumas posições que eu ouvi, mesmo dentro do catolicismo, por alguns padres brasileiros. Por exemplo, me lembro que quando o Frei Beto, ele tem aquele livro, Zueni Ventura, Fidel Castro e uma conversa com Frei Beto. E os estudantes de Cuba, né, eles questionaram Frei Beto sobre o milagre dos pães. E Frei Beto deu uma interpretação que eu achei muito... Ele pega a partir de considerar que milagre vem do latim, miraculosidade, grande acontecimento.
né? Então ele diz o seguinte, que as pessoas estavam espiritualmente alimentadas e que Jesus não precisou fazer uma mágica. Essa explicação eu achei bem interessante. E eu acho que, em minha opinião, né, muito particular, claro que a gente está estudando aqui de uma maneira literal e que frequentemente nós podemos ser abordados por essas razões, né, mas o milagre visto como metáfora, né, como metáfora de acontecimento, de vivificar, de espiritualidade. Embora eu sei que as pessoas muito querem uma explicação literal, né? Mas assim, acho que a minha preocupação sempre é procurar sair por meio da metáfora, da época que foi escrito, né? Que vem a Bíblia, os textos originais, mas enfim, essa é uma posição que eu acho bem interessante. Eu gostaria de Sim. ouvir os amigos. Sim, é uma posição muito próxima da interpretação Bahá'í. Sorabi? Minuto. Me chamou a atenção que Jesus, depois da crucificado, subiu a quarto céu. Poderia dar uma pequena explicação o que é quarto céu? Este texto que foi citado é um texto que foi escrito para um muçulmano xiita. E, portanto, a explicação é sempre num contexto de tradição e teologia xiita. No xiismo, considera-se que existem 7 céus, então são 7 níveis distintos de sublimidade e perfeição espiritual. E a tradição xiita diz que Jesus, quando foi martirizado, ascendeu ao quarto céu. Isto é referido por Barla para um xiita. Isto é, ele está a falar de Jesus em moldes que um xiita compreende. Isto não é algo que faz parte da doutrina Bahá'í. Nós vemos frequentemente, com Barla e com Abdul-Baha, eles a adaptarem o seu discurso para o mundo mental da sua audiência. Por exemplo, a Epístola aos Cristãos está repleta de linguagem bíblica, tem inclusive bem-aventuranças, porque o destinatário era um cristão. O destinatário do livro da certeza era um xiita, era um muçulmano xiita. E, portanto, Allah faz uma narrativa que se adequa à sua percepção, ao seu entendimento, às tradições com que ele estava familiarizado. Por hipótese académica, se o tio do Bab fosse católico, se calhar nós tínhamos no texto a dizer que Jesus subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. Portanto, isto é hipótese académica. Parece mal estar a dizer uma coisa desta, mas é preciso perceber, aquilo não é doutrina, é o contexto, é a contextualização da narrativa para o destinatário da narrativa. Muito obrigado. Amigos, o Marco está assim louco para responder todas as suas dúvidas. Né, Marco? Já respondeu a pergunta da Nara lá no chat. Obrigado, Marco, você já ter respondido. Queridos amigos, muito obrigado pela participação de todos. É uma satisfação imensa estarmos junto com o Roxo no Canto, com o Marco. Lembrando que a semana que vem estaremos tendo Evangelho de Mateus. Muito bacana. Marco, muito obrigado a todos. Seu Zé Lima, seu Wilson, Carolina, Ana, Paz, Graça, Selene, Janete, Sorabi, Nara, Iola e Luiz, Ana Nelo, Sinara, Valéria,
Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido o caminho e volte mais vezes. Eunice, Maria Muito Tereza, obrigada. obrigado nós, querida. Karina, Caine, Shanta e a dona Palmira, especialmente, um beijo e um abraço bem apertado. Eu deixei por último, senão, dona Hortência. Ah, que saudades da senhora. Um abraço para a Guiné. Para Guiné, oxa, gente, muito obrigado, um grande abraço. Deixa eu dar só uma notinha, João Davi. Boa Deixa. noite. Vocês estão percebendo que nós temos aqui entre nós uma senhorita chamada Ana América? É a nossa Ana Paz, agora ela virou curitibana, está morando aqui conosco. Uma alegria Oh, muito grande ela aqui com a gente. Olha, Está sem eu, som, Ana. Ana, você está sem som. Eu não vejo. Eu que agradeço, queridos, tanto o acolhimento da comunidade de Curitiba, como a alegria de rever esses Ah, amigos tá aí tão ela. queridos. Uhum. Oh, saudades, Palmira. É Os verdade, também tenho. e o Sorabe, todos, Carol, Um todos os beijinho, Ana, um amigos. beijinho. Um Ai, beijinho que para o queridos. Marco. Marco, já tenho saudades bom. tuas. Já tenho Estava a saudades ver, tuas. Lindo. Já estava a tinha ver. dito e não me ligaste nenhuma. Tive que ir a segunda vez. Já são beijinhos e abraços a dobrar. Deixa eu fazer mais uma. É Janete. Janete. Oi, Janete. querida, saudadíssima de você. Muito feliz de vê-la. Eu Também. também. Ô, Eu Marco, também. ao Todos. final do curso, tem tanta. É que assim, se eu fosse abrir aqui, o João Davi ia me matar, porque eu tenho tanta pergunta, tanta dúvida, e a gente sabe que o horário aí está muito, muito tarde. Eu Mas estou à vontade. Pois é. ao final do curso, seria interessante assim que a gente tivesse uma sessão só para isso, para as perguntas e dúvidas e comentários, porque é muita coisa, né? É muita Pois é. coisa, muita descoberta, está muito lindo tudo isso. Sei lá, só para a gente consolidar um pouquinho mais. Então, por exemplo, você colocou 7 sessões. A gente poderia ter uma 8ª sessão com isso, porque quem tiver interesse em coitado do Marco. conversar, mas aí todo Olha, mundo pode trazer também suas contribuições, né? Janete, o Roxino Alcântara vai consultar com o Marco essa possibilidade e depois nós informamos a todos. Ok, gente? Eu vou parar a gravação. Obrigada. Um beijão. Até semana que vem. Semana que vem.